bailarina e a instrutora. Era 5:30. 1, 2, 3, 4. Ler feito na barra era o início. Elegante e sofisticada dançava a bailarina, com passos de esquisitos nomes, com nome de esquisitos passos. Mas era assim, francês sob seu olhar chique. Paulina, em meados de seus 30 anos, ainda seguia como instrutora de balé há quase 16 anos. Era uma vida que nascia ali naquela escola, com todo aquele tempo de carreira, uma carreira construída por elogios e olhares criteriosos de criticismos. Conhecida por sua rígida e ríspida, ela tinha um olhar doce, mas a personalidade era amarga, poderia ser facilmente confundida com um cordeiro, mas ela comandava sua alcateia. E 1, 2, 3, 4. Entendu. Era hora de esticar uma perna e equilibrar-se, ter que ficar de ponta de pé. Ela dançava naquela sala sozinha. Era a única forma de aperfeiçoar sua prática, ensaiando seus percursos. E continuava a praticar. Jeté, rond de jambe, fondu, frappé, grand battement, adagio, endera. E 1, 2, 3, 4. Os passos se repetiam. A coreografia era esteticamente planejada. Era perfeito, menos os seus pés, calejados de feridas e dores, mas carregados por longas trajetórias de lindas aventuras. Ela suportava a dor como todas as outras. Elas tinham força, não eram apenas delicadas. Elas ressonavam leveza na pior das hipóteses. Por outro lado, Paulina tinha uma família. Um filho de apenas 4 anos que requeria muita atenção e um marido que a incentivava em todos os seus sonhos e âmbitos. Sua vida rotineira sempre lhe cansava, mas ela tinha o prazer de fazer o que fazia, mesmo que isso lhe custasse poucos tostões, mas era o dinheiro que ela ganhou com seu trabalho e sua independência. Ela era realmente forte, sua pele era preta e para achar uma sapatilha que encaixasse no seu tom de pele, teria que pintar com base. E isso era algo que ela imaginava. Por que não havia sapatilhas de vários tons de peles? Ela também se posicionava com postura sempre. Era necessário rigidez até com o próprio corpo. Aceitava todos aqueles que não gostavam de valorizar a arte da dança na sua escola. Não era tarefa fácil coordenar meninas das mais variadas formas e tamanhos. Tinha menina muito magra e saudável, assim também como meninas gordas e saudáveis. As piadas para as ambas sempre viriam com um som preconceituoso. Mas a professora só queria mesmo que elas entendessem que ninguém poderia ditar um corpo sem antes conhecer a sua dança. Na sua escola passaram as melhores e as piores bailarinas, mas naquele dia de 5:30 da tarde, uma jovem garota pequena e magra, de pele branca que se encaixava em padrões exigidos pela sociedade, em padrões que o balé normalmente aceita, principalmente em certas escolas. A jovem dizia que não gostava de ser bailarina profissional, apenas queria ter uma boa postura, já que andava cabisbaixa, corcunda e de coluna torta e a cor corvada ao sentar. Paulina viu que era muito diferente, era uma das alunas mais velhas que já tinha recebido. A jovem Helena de Machilva era desengonçada, sem controle, o menor controle corporal. Paulina pensou em recusar, mas se recusar seria acabar com os princípios de sua escola em aceitar a todos. Ela jamais excluiria alguém por não se encaixar. A menina desengonçada e tímida, que geralmente ficava no seu canto, agora queria aprender a ter postura. E 1, 2, 3, 4. Ela começou a ensinar a Helena os mais básicos dos passos. Helena não conseguia se equilibrar tanto assim, mas ela sabia que não existia um tipo físico para dançar balé. O importante era dançar bem. E isso nenhuma forma corporal poderia ser dita como padrão. O seu plié na primeira aula não era perfeito, mas era a primeira aula, e Paulina sempre exigia de Helena postura. Postura era difícil de ser encontrada, ainda mais para aquela aluna de primeira viagem. Paulina decidiu que Helena tivesse uma boa postura, utilizar o antigo método da postura ereta de uma bailarina. Era um lápis afiado com 2 pontas. Tinha que haver apenas uma posição que o lápis ficasse reto. Caso contrário, Helena se furava. Era a forma mais cruel da postura da bailarina, mas assim estava tudo bem. Paulina ainda era amigável, ainda dava forças para sua aluna, e era apenas o primeiro dia. Na próxima manhã, que parecia entardecer, as coisas começavam tudo de novo.
Isso era o especial da rotina, mas especial por conta da dança. Helena chegou mais cedo que o previsto. A escola já estava aberta. Ela já ouvia os sons das cordas do violino e das cordas do piano. Estava no púlpito daquela sala. As sapatilhas a guiavam como forma de liderança naquele lugar, que ainda havia esperança. A luz adentrava pelas janelas. Dava uma aparência sépia no lugar, que ainda permanecia com tom de amarelo e vibrava nos reflexos do espelho. Aliás, o espelho lhe fazia relembrar todos os seus momentos, todas as suas humilhações. Ela não queria ser uma bailarina, mas aquele era o melhor jeito para adquirir elegância, coisa que jamais algum dinheiro traria. E a cada rodopio, a cada passo estranho com nome francês, a disciplina permanecia, atrelada ao seu pensamento. Mas quando ela parava, sentia-se normal perante a ele. 1, 2, 3. Era o sentido. Pausa. Ela parava para se olhar. Ver o que era seu, que era breve. Se observava outra vez através de uma longa pausa, se aproximando do espelho e se afastando, e mais 1, 2, 3, e outra pausa. E de tanto olhar, ela encontrava mais defeitos. Meu nariz é grande, minha perna é torta, meus pés têm dedos desalinhados. A minha cabeça é desproporcional ao pescoço, meus seios são pequenos, a minha cintura aumentou 1 centímetro, os meus dentes são desalinhados. As minhas mãos são pequenas para o meu tamanho, os meus dedos entroncados. Meu corpo é esguio, mas não tem controle. Ela se percebeu o quanto não era perfeita. Ela definitivamente não era bailarina daquele palco. Ela era o patinho feio, sem a transformação em cisne. Enquanto se arrumava para ir embora, Paulina chegou interrompendo e dizendo: "Acho que já se aqueceu o suficiente. Pronta para terminar a dança?" Helena disse que não estava querendo dançar mais naquele momento, e mesmo assim falou: "Acho que devo descansar um pouco. Pode continuar o seu trabalho de dança aqui. Acho que não sou a aluna perfeita." Paulina começou o aquecimento, fazia suas pausas e 1, 2, 3. Observava como era tão imperfeita diante daquele espelho. Helena resolveu acompanhar, de longe, através de um vasto olhar, o quanto Paulina dançava bem. Até que, ao ser hipnotizada pelos passos de dança, adormeceu ali, e aos poucos, com muitas dúvidas, acordou. Não havia mais ninguém por lá. Ela chamou Paulina, mas não havia uma voz de resposta. A porta estava trancada. Ela se sentiu presa e decidiu ligar para alguém, mas havia esquecido seu telefone. Assustada, ela voltou para a sala de dança, correu para pegar suas coisas, até que viu uma luz radiante no espelho que ela tanto se viu, tanto se criticou. O espelho era belo e refletia algo também belo. Quando se aproximou do espelho, foi sugada pelo mesmo e permaneceu presa por lá. E naquele escuro do lado de lá, tinha como observar tudo, mas ninguém jamais a viu. Havia outras meninas que diziam que estavam naquela mesma sala. Estavam na mesma que ela. Paulina apareceu em frente ao espelho, dançando, dançando e dançando. Na última longa pausa perguntou: "Como está a dança, espelho, espelho meu?" E ao ouvir autocríticas começou a se enxergar. Percebeu por um instante que jamais poderia ter seu mundo desengonçado de volta. Paulina se despediu. Helena gritou para que ela pudesse ouvir, mas nada era capaz de ouvi-la. As outras bailarinas disseram: "Não adianta, ninguém jamais vai nos ouvir." Elas estavam presas na própria vaidade de sua instrutora. Só agora que ela percebeu que não dava para voltar atrás, mas ao beliscar-se, acordou. Era apenas um sonho, um pesadelo. Paulina perguntou o que aconteceu. Helena, assustada por tudo o que sonhou, decidiu ir embora sem olhar para trás. Paulina olhou no espelho. Ali atrás existiam os mais diversos segredos, inclusive de seus próprios tormentos banhados em vaidade. Presos, e jamais ela conseguiria se desprender, mas pelo menos salvou mais alguém de suas próprias prisões.